computadores e as tecnologias estão cada vez mais inseridos em nossas vidas. Essa presença se estende desde a busca por informações até as formas de nos relacionarmos e nos expressarmos. Neste cenário, se faz necessário que os jovens e as crianças sejam orientados a se apropriarem desses recursos de maneira eficiente e diversa, além de assimilarem seus mecanismos e implicações. Para tal, serão trabalhadas as práticas pedagógicas inovadoras que sejam compatíveis com a realidade dos alunos e do colégio, por meio do projeto Pensamento Computacional e Cultura Digital. Essas práticas visam ampliar o contato dos alunos com as tecnologias por meio de atividades que contribuam com o desenvolvimento do pensamento computacional, que envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Também é imprescindível que o colégio explore as novas linguagens e seus modos de funcionamento, revelando possibilidades de comunicação e manipulação. Nesse aspecto, a cultura digital envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e democrática, por meio das tecnologias digitais, o que supõe a compreensão dos impactos da revolução digital e dos seus avanços na sociedade contemporânea, a construção de uma atitude mais crítica e a fluência do uso de tecnologia digital para a expressão de soluções e manifestações culturais de forma contextualizada e responsável. Para mais informações, acesse os links disponíveis na descrição. E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, IT Forum X 2019, ou IT Forum X 2019, e agora a gente vai trocar uma ideia com o Celso Ataíde, que é CEO do Favela Road. Celso, obrigadão, velho. Fala aí pra mim, o que o Celso faz hoje diferente do que o Celso fazia antes? Especificamente falando sobre o envolvimento do Celso com a tecnologia. Essa tecnologia teve alguma influência na vida do Celso forte, que mudou ele nos últimos anos, até chegar aqui hoje, até chegar hoje no IT Forum X? Cara, na verdade a tecnologia ela está na nossa vida o tempo todo. Mesmo as pessoas que na verdade não percebem isso de uma forma clara, ela está em alguma medida, seja está na tua mão como um smartphone ou seja está na tua pasta de dente. Uhum. Quer dizer, então você está o tempo todo com ela. Você pode perceber isso de uma maneira direta, objetiva, ou alguém pode te dizer que aquilo que você está calçando, aquilo que você está vestindo tem a ver com tecnologia, ou que tem uma tecnologia envolvida naquilo. Eu acho que assim, o que eu estou fazendo diferente, eu não sei. O que eu tenho feito a minha vida inteira é sonhar com a possibilidade de democratizar as oportunidades para as pessoas que moram nas favelas. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Se você for ir por esse número, está falando de 14 milhões de pessoas. Mas como o IBGE usa alguns critérios como urbanização, como
titularidade de posse, então isso faz com que esse número seja maior ainda. Basta você ver que 57% da população ganha até um salário mínimo. Onde essas pessoas moram? Tem 1% que fica com a fatia de verdade da grana. Né? Mas nesse momento eu estou falando dessa grande massa da favela, o que significa dizer que se 57% ganham até um salário mínimo, elas não moram em nenhum bairro que não seja dentro de favela. Eu não estou nem falando de subúrbios e periferia, não. Estou de favela mesmo. Bom, então eu como fui de favela minha vida inteira, eu como morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público, etc. Então, assim, hoje, eu sou CEO de 22 empresas. Uma única empresa minha, como Favela Vai Voando, tem 283 agências. Então isso me faz com que, na verdade, eu tenha muito mais compromisso com o lugar de onde eu vim, com as pessoas para as quais eu sempre tive um discurso direcionado, e como é que eu democratizo isso. Então, o meu sonho é continuar democratizando a maior quantidade possível de oportunidades. Falar de programação é você pensar nos grandes filmes de Hollywood. E aí descobri que não. É uma coisa muito simples, mas parece que uma cortina na frente. Quer dizer, tá tão próximo de você a oportunidade de você mudar de vida, mas enquanto não abrir essa cortina, enquanto você não tiver coragem de abrir essa cortina, você acaba não tendo essa oportunidade de mudar de vida definitivamente. E aí eu acho que o Estado e as empresas podem pensar que num país onde você tem 12 milhões, 13 milhões de desempregados, e que você tem uma favela, você tem aí mais 15 a 25 milhões, números reais, de pessoas que vivem em favelas, por exemplo. E aí eu falo de favela, não só de favela, mas para mim, que foco nesse território é o que me interessa nesse primeiro momento, até porque eu acho que quando você resolve o problema maior, você automaticamente está muito mais próximo de resolver o todo. Se a gente consegue criar um projeto em escala em que possibilite essas pessoas a ter essas oportunidades, uma vez, inclusive, que 96% dos jovens favelas acessam a internet, mas não acessam, na verdade, para poder ganhar dinheiro, para poder programar. Então, se não é tão difícil assim, então a gente pode fazer isso em escala. E por que não, inclusive, criarmos uma cultura de programação nas favelas brasileiras para que a gente possa, então, vender esse serviço. Não, mas essa cortina que tu falou faz muito sentido, porque uma boa parcela da galera que é de favela, eu também nasci em favela, também morei em favela, moro em favela até hoje, e a gente vê que quando a gente tem uma oportunidade em tecnologia, a gente é exceção. Quando um moleque da favela, ele tem uma oportunidade em tecnologia, quando ele ganha o primeiro computador, ele é o primeiro moleque que ganha um computador de onde ele mora. E quando ele aprende alguma parada, ele é o primeiro de onde ele mora a aprender aquela parada com tecnologia, com internet. Eu ganhei um computador com 11 anos, com 13 eu estava escrevendo para internet, sobre tecnologia. Então, se eu tivesse ganhado um computador com 15, 16, 17, talvez eu não estivesse fazendo a mesma coisa. Mas eu sou a exceção. Os outros moleques que moravam comigo, eles foram ganhar um computador bem mais velho que eu. E a outra galera também demorou muito tempo até chegar um celular na mão deles, até chegar a internet na mão deles. E internet é um negócio que é meio cabreira, porque, por exemplo, a maioria das escolas brasileiras, na escola de periferia, não tem acesso à internet. Tem um computador, o Estado vai lá e fornece o computador, mas não tem internet. Então eles ficam meio que limitados. Tem um cara um artista, o nome dele é Jonga. Ele fala, de que adianta eu rico em Belo Horizonte se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte. E tem uma outra letra que ele também fala, eu até anotei aqui, ó, eu tô lutando pra favelado junto ser empresa. Isso faz mais sentido hoje do que fazia algum tempo atrás. Você acha que a favela acordou pra vida entre aspas, quem sabe que é difícil, pra ver que não dá somente pra esperar o Estado chegar e te dar alguma coisa e sim, no caso, ir lá e fazer alguma coisa pra mudar a realidade? Eu acho que o Estado, na verdade, quando você tem uma escola que tem, por exemplo, um computador, então acho que não para aí também, que conteúdo você vai estar dando, que professor vai estar ensinando, que qualificação ele também tem. Então, é importante que tenha os equipamentos públicos, é importante que esses estudantes acessem esses equipamentos, mas é importante também que ao acessar esses equipamentos, é preciso que tenha um conteúdo que justifique, na verdade, o que a gente está falando, que é esse desenvolvimento real dessas pessoas. Acho que as favelas têm mudado, porque o país tem mudado, porque o mundo tem mudado e as pessoas estão tendo muito mais acesso a tudo. Mas eu só acho que a gente continua muito atrás. A gente vive de exceções. A gente está sempre apontando, olha, fulano de tal, porque conseguiu. E aí faz festas, como um jogador de futebol que vai jogar no Barcelona, por exemplo. Vai e você comemora. Então, quando você começa a apontar a exceção, é porque você também está apontando a regra. Então, o que a gente precisa mudar, na verdade, é essa regra. Como é que a gente tem, efetivamente, políticas públicas? Porque eu acho que é importante ter política pública em que você possa ensinar na escola empreendedorismo, quer dizer, a base da pirâmide precisa ser impactada de um outro jeito. Quer dizer, a gente não precisa somente na favela buscar motorista, buscar limpador de piscina, etc. Nós precisamos, na verdade, ter físico nuclear. A gente precisa chegar numa favela, a gente está falando de Césio 137, de urânio enriquecido, falando sobre coisas que a gente não está acostumado muito a falar nesses territórios. Então, isso é o que a gente tem feito. Quando eu montei essa road, por exemplo, eu tinha uma experiência em favela, porque eu sempre morei em favela na minha vida. Quando eu fiz 12 anos, eu fui morar no abrigo público. Aos 14 morava na favela. A partir daí eu comecei a ser camelô, voltei a fazer baile embaixo do viaduto onde eu havia morado. Passei a lançar bandas de rap, lancei várias delas, fui empresário do Racionais MCs durante 10 anos, fui empresário do Mr. Catra, sou empresário do MVB até hoje. E isso tudo significa dizer trabalhando nesse ambiente, trabalhando nesse território, fazendo eventos, fazendo shows nesse território. Em algum momento eu resolvo empreender e passo então a fazer negócios. Mais uma vez, negócios em favela, voltando para a favela, e percebo que as grandes empresas têm uma baita de uma dificuldade, têm um puto de um gargalo e tem um grande desafio. Você vê empresas hoje criando um plano de expansão em cidades de 30, 40 mil habitantes. Quando nós estamos aqui, na verdade, nas grandes metrópoles, cidades como Paraisópolis, Heliópolis, Complexo Alemão, Rocinha, que são grandes cidades e que não estão exploradas, simplesmente porque eles não sabem como acessar essas pessoas. E aí, em relação à tecnologia, que vai impactar no desenvolvimento da favela, que vai impactar
que vai influenciar da forma como ela se vê, da forma como ela será vista, eu acho que é criar também, nessa mesma lógica, como é que esse menino ele compra um videogame, como é que esse menino ele tem um smartphone, mas como é que ele começa a pensar, como é que ele pode programar ou ter alguma outra atividade naquele universo. Um jovem da favela que vira programador, ele vira um gênio, ele vira um cientista, ele vira o cara, porque para todos nós essa cortina não nos permite ver que aquilo é uma coisa muito simples, mas é simples para um outro tipo de ambiente. Não é natural você ver um neguinho na favela falando inglês, muito menos 2 idiomas, mas isso é muito natural em outros bairros da cidade. Ok, é normal, o mundo é assim, existe o Silvio Santos, existe quem vai vender com carnê. Mas eu acho que o mundo equilibrado é aquele que o filho de quem vende carnê possa também ter oportunidade. Ainda que não sejam as mesmas do filho de quem é o dono, do Silvio Santos. Mas alguma oportunidade você precisa ter. Se permanece esse desequilíbrio tão grande, vai permanecer, na verdade, as consequências dele, que é a violência. É um discurso que vem há muito tempo, né? Tipo, o Racionais fez o show agora de 30 anos, 3 décadas da banda, e eles falaram que o mesmo discurso de 90, por exemplo, continua até hoje, não mudou, porque o que tá mais perto é o que o moleque da favela vai se apegar, porque é o que ele tá vendo, porque tem aquela cortina. Mas entende perfeito, cara. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Olá, meu nome é Marcos Felipe, eu sou professor das turmas de 9º ano e primeira série do ensino médio e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela aluna Manuela Braga, da turma da primeira série do médio. Após conversar com a Manuela sobre o tema de física que a gente estava trabalhando em aula, sobre estudo dos gases e termodinâmica, a Manuela abraçou o desafio de desenvolver o que inicialmente ainda é um esboço de um programa que vai servir para facilitar a aprendizagem desses tópicos. Trata-se de uma espécie de calculadora para gases ideais, ou seja, você vai inserir ali uma série de dados sobre o gás e o programa vai te predizer em que estado o gás vai estar. Então, quais seriam o volume, a pressão, a temperatura que o gás vai estar. E, além disso, esse programa também irá mostrar resumos, link para materiais que auxiliarão na aprendizagem desse assunto. O trabalho é todo da Manuela, ela que desenvolveu a calculadora utilizando o programa Excel, ela que também fez um resumo sobre o assunto, pesquisou outros materiais, então assim, é um trabalho muito autoral. E a Manuela vai explicar um pouco sobre como ela desenvolveu tudo isso e como é que funciona também o programa, que esperamos em breve poder ser utilizado inclusive para celular, ou seja, pode ser que ele consiga ser desenvolvido para as plataformas Android e iOS. Ok? Até a próxima. Olá, eu sou Manuela Taluga e eu estudo no primeiro ano do Colégio Anchieta, no ensino médio. E como o professor Marcos comentou, eu fui convidada por ele para a gente realizar um aplicativo sobre o estudo dos gases ideais. Então, eu realizei esse esboço para o nosso aplicativo em 2 partes. Uma que mostra o resumo e os conceitos iniciais desse nosso conteúdo, dos gases ideais, e outra parte que
que mostra a calculadora das transformações gasosas, com o intuito de auxiliar nesse cálculo do nosso estudo de gases ideais. Então, vou compartilhar aqui a tela, começando pelo nosso resumo dos gases. Então, aqui nós temos o conceito, né, do gás ideal, que são transformações gasosas, o conceito das nossas 3 variáveis que serão utilizadas. Aqui as principais equações correspondentes a cada uma das transformações. E aqui eu adicionei um link que a gente consegue visualizar como os gases se comportam mediante a nossa manipulação, tanto da temperatura, como da pressão e do volume desse sistema. Então, aqui a gente consegue adicionar certa massa de gás, certa quantidade, e conseguimos manipular aqui o volume desse recipiente, a temperatura. Nós conseguimos ver que com o aumento da temperatura há um aumento da agitação dessas moléculas e também o aumento da pressão. Aqui ela já está em 66 atm de pressão. E aqui, ao reduzir a temperatura, a gente observa aqui que já está caindo, já caiu para 500 Kelvin. E também nós conseguimos aqui expandir o volume desse recipiente, observando a redução da velocidade da agitação molecular. Aqui, essa plataforma, ela também nos dá outras propriedades dos gases, uma delas aqui é a questão da energia. Adicionando aqui certa massa de gás, a gente consegue ver a velocidade da agitação dessas moléculas e a energia cinética também. A gente até pode colocar outro gás para ver essa diferença aqui no gráfico da energia cinética e da velocidade da agitação das moléculas. Então agora eu vou apresentar a calculadora dos gases ideais, que é o esboço inicial, ou seja, o que vai ficar por trás do funcionamento do nosso aplicativo. Então aqui, essa primeira parte aqui, está a calculadora para a lei geral dos gases, que é o cálculo da pressão vezes o volume sobre a temperatura. E essa calculadora ela vai funcionar com 4 das variáveis, que é a pressão, volume, temperatura e a lei geral, em que você deve inserir 3 das 4 variáveis e a calculadora vai te fornecer o quarto resultado. Então a gente pode retirar aqui todos os valores para testar o funcionamento da calculadora. Então a gente pode inserir aqui uma suposição que nós tivéssemos somente a pressão, o volume e a temperatura. Então, inserindo aqui 30 de pressão, 15 litros do volume e 300 Kelvin de temperatura. Imediatamente, a calculadora vai dar aqui, na coluna dos resultados, o valor de 1,5 desse cálculo aqui, que é a lei geral. Caso nós tivéssemos a lei geral, mas nós não tivéssemos o dado da pressão, a calculadora iria nos fornecer aqui o resultado de 30 para a pressão. Então, deixando completinho aqui novamente. Aqui, nessa segunda parte, nós temos a equação de Clapeyron, que se dá pela pressão vezes o volume, equivalente ao N, que é o número de mols, o R, que é a constante universal dos gases, que é esse valor 0,082, que ele é fixo, e a temperatura. Bom, número de mols ele vai ser dado pela razão entre a massa total e a massa molar. Então, nós podemos omitir um desses valores, caso nós não soubéssemos a massa molar desse gás. Nós omitimos esse valor e a calculadora nos daria aqui o valor de 3. Então, para deixar completinho aqui, assim como a primeira calculadora da lei geral, nós podemos omitir um desses valores, uma dessas variáveis, e a calculadora nos dará o resultado. Então, se nós não tivéssemos o valor da pressão, o resultado aqui seria mesmo 6,56. Isso também aconteceria com o volume, a temperatura e o número de mols aqui. Lembrando algumas observações importantes, que a temperatura ela tem que ser sempre em Kelvin e os problemas costumam nos dar os valores da temperatura em Celsius. Então, eu coloquei aqui uma tabela de conversão de Celsius para Kelvin. Então, Celsius
27 graus Celsius daria 300 Kelvin, assim como 300 Kelvin daria 27 graus Celsius. Aqui, se colocássemos aqui 50 graus Celsius, nós teremos aqui 323 Kelvin, assim como 323 Kelvin é igual a 50 graus Celsius. Agora aqui, a segunda parte da nossa calculadora, essa parte é da transformações gasosas e ela ela tem o mesmo princípio de funcionamento das outras duas. As transformações gasosas, com base na lei geral, elas vão ter a seguinte equação: pressão inicial vezes o volume inicial divididos pela temperatura inicial igual a pressão final vezes o volume final divididos pela temperatura final. Então aqui eu vou excluir todos esses dados aqui para a gente já testar com o nosso problema, o nosso exemplo de exercício aqui que nós temos. Então, o enunciado ele diz: mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, então o volume 20 litros. A temperatura foi de 27 graus Celsius, então podemos colocar aqui na nossa tabela de conversão 27 graus Celsius, que dá 300 Kelvin. Assim como 300 Kelvin vai dar 27 graus Celsius. A gente adiciona aqui na nossa calculadora 300 Kelvin e 700 de pressão. Então, adicionamos aqui na nossa coluna de dados 700 de pressão. Aí ele continua: o novo volume desse gás a 87 graus Celsius, vamos aqui para a nossa tabela novamente, vai dar 360 Kelvin. Aqui. Então a gente coloca aqui 360 Kelvin e 600 de pressão. Qual seria o volume final, após essa transformação gasosa nesse sistema? Então, imediatamente a calculadora nos dá aqui o valor de 28 litros, que é a unidade do volume. Então, conferindo aqui na resolução do nosso problema, 28 litros. Lembrando novamente, temperatura em Kelvin, pressão normalmente vai aparecer ou em ATM ou em HG, e volume em litros. Então, essa é a nossa calculadora, o esboço inicial para a elaboração do nosso aplicativo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e obrigada pela atenção. O primeiro contato que eu tive com o fluxograma foi há pouco tempo, quando eu precisei entregar um trabalho, mas eu estava em dúvida se eu havia seguido a proposta e queria que o professor desse uma olhada. Mas na semana anterior havia ocorrido um imprevisto com esse professor e eu não tinha certeza se ele iria dar aula. Então eu fiquei pensando em várias soluções e mandei uma ideia para uma amiga, explicando para ela qual eram as minhas soluções. Ela não estava entendendo, eu mandei um áudio, um texto, mas ela não estava compreendendo o que eu queria dizer e eu vi que eu ia ter que desenhar. Então, sem saber o que era, eu fiz um fluxograma avaliando todas as possibilidades, caso o professor fosse, caso o outro professor pudesse corrigir. E depois eu mandei a foto para ela, ela riu e escreveu: agora eu consegui entender. Quando eu soube do projeto Pensamento Computacional e Cultura Digital, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que envolveria matemática. E o primeiro fluxograma proposto foi da nossa rotina. E eu não sabia como é que eu iria colocar a minha rotina de estudante dentro de uma folha. Mas enquanto eu fui fazendo, eu vi que era fácil e que eu gostava. E quando o Sábio trouxe o fluxograma para dentro do conteúdo de matemática, foi quando eu fiquei mais feliz, porque eu soube que aquilo ali poderia me ajudar em matemática. E depois, todos os fluxogramas propostos eu fiz e colei no meu caderno. Depois dos fluxogramas, o Sábio apresentou para a gente uma calculadora que ele havia feito no Excel. E eu fiquei deslumbrada em ver uma calculadora fazendo todas as contas que eu gasto 3 folhas para fazer. E quando eu soube que a gente teria que fazer algo parecido, eu fiquei um pouco assustada. Mas quando eu peguei para fazer a calculadora na oficina de matemática, foi um sentimento muito bom. Usar as fórmulas de matemática numa planilha e ver que eu havia conseguido fazer a minha calculadora foi muito bom. E nessas últimas semanas eu aprendi uma habilidade que eu vou levar para a vida toda.
Olá, meu nome é Curti, sou professor de matemática da segunda série do ensino médio. A ideia do trabalho de pensamento computacional desenvolvido com os alunos foi investigar a construção de gráficos e a sua representação analítica, as suas possíveis transformações e os impactos que isso gera no gráfico de funções trigonométricas, já que esse era o assunto que a gente estava estudando. Então os alunos foram convidados a trabalhar com um software, o GeoGebra, um software livre, gratuito, de fácil acesso, em que eles tinham que criar controles deslizantes, criar funções e, vamos dizer assim, interagir com essas funções de maneira analítica e visualizar esses impactos no gráfico. Então foi um trabalho muito interessante em que eles puderam observar essas transformações e com certeza levar esse entendimento para dentro de sala de aula, para a realização de exercícios, provas e afins. Bom, então essa foi a nossa ideia principal do trabalho de pensamento computacional. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. Bom, o nosso grupo ficou responsável pela função B e C. Então, para começar, eu deixei o gráfico com período 2, imagem 1 e menos 1 e amplitude 1. Então, começando pela B, se a gente aumentar ou diminuir, o gráfico muda verticalmente, então ele fica mais esticado assim. Ou seja, o que muda é a imagem e a amplitude, mas o período ele fica o mesmo. O C muda o gráfico horizontalmente, então ele fica assim mais apertado ou então mais frouxo, e ele muda o período, mas a imagem e a amplitude continuam as mesmas. E aí você pode brincar com o gráfico na amplitude ou nos períodos. A função seno é uma função periódica e seu período é 2π. Ela é expressa por fx igual a seno de x. De acordo com os conceitos do círculo trigonométrico, a função seno tem como imagem menos 1 e 1. Isso é um fato conhecido, pois os valores que o seno pode assumir para qualquer valor de x podem variar apenas entre menos 1 e 1. Ou seja, isso quer dizer que menos 1 é menor que seno de x e seno de x é menor que 1. Isso quando x é real. A figura a seguir mostra o gráfico do seno com todos os parâmetros iguais a zero, ou seja, f de x igual a seno de x. O parâmetro a faz com que o gráfico suba ou desça o valor de a, observe. Perceba então que o parâmetro desloca o gráfico em relação ao eixo y. Repare também que isso faz com que a imagem da função seja alterada. O parâmetro b multiplica todos os valores do gráfico pelo seu valor em relação ao eixo y. Repare que, neste caso, além da imagem ser alterada, a amplitude do gráfico também muda. Em ambas as figuras 4 e 5, a amplitude é igual a 2. O programa compreende que A é um indicador de uma função trigonométrica, ou seja, torna o pensamento computacional. Logo, é possível analisar o A se encontrando em negativo na linha laranja com o menos 3. Quando queremos igualar o A à nossa função inicial, f de x igual a seno de x, temos que padronizar igual a zero. Analisando a linha laranja, é possível observar os termos positivos e negativos relacionados a A. Com isso, podemos ver a alternância da imagem em relação à função padrão.